Alexandre, a palavra é sua, Deus te abençoa. Amém. Obrigado. Espero que estejam todos bem. Mais essa tarde de domingo, a chuva começou a cair agora aqui em casa, acredito que aí também, né? Com vocês, talvez. A chuva às vezes ela é aleatória, né? Cai em um bairro, não cai no outro. Mas muito bom, estamos aqui juntos, não estamos na casa de oração, mas o que importa é que estamos alcançando corações mesmo assim, né? Online, devido à pandemia, e isso não deixa de ser uma bênção para todos nós, porque aqui é como se estivéssemos em uma casa espírita virtual, uma casa na qual a gente está alcançando as pessoas do mesmo jeito. Porque nós alcançamos no nosso grupo, nós alcançamos na internet, né? E isso é muito bom, porque estamos buscando compartilhar o pouco que nós já estamos conseguindo assimilar. Essa doutrina maravilhosa que aqueles que com o tempo vão se adentrando a ela não sai mais. Por quê? É uma doutrina que ela vai se adentrando aos corações mais duros. Ela vai chegando com os seus conhecimentos e vai realmente fazendo com que as pessoas entendam que são palavras verdadeiras, que são as palavras dos Espíritos que vêm até nós para nos dizer a verdade e ao mesmo tempo para nos dar força para suportar as nossas dificuldades. Nós estamos dando sequência ao capítulo 5 e estamos no item Motivos de Resignação. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Conseguiu achar aí, tio Luiz? Tá conseguindo? É o item 12. Deu certo, né? Muito bom. Então vamos lá, ó. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Muito bom. Essas informações que contém, principalmente esse capítulo 5, são muito importantes. De uma forma geral, tudo é importante aqui no Evangelho, mas esse capítulo 5 ele chega mais fácil no coração das pessoas, principalmente aquelas que ainda não entendem por que nós passamos pelos sofrimentos aqui na Terra. Por que temos de sofrer, né? Porque as pessoas entendem as lições da Terra, as circunstâncias pelas quais nós temos de passar, as pessoas entendem como sofrimentos, sendo que na realidade tudo pelo que nós passamos aqui na Terra são lições. Sim, existem lições difíceis, lições da miséria, lições das dificuldades físicas, lições dos órfãos, lições da ingratidão, lições das dificuldades físicas, principalmente da idiotia, aquela na qual o espírito tenta se manifestar e não consegue. Olha só, sim, porém tudo são
lições. Assim como nós vemos as mais diversas categorias de esportes, ali cada uma impõe uma dificuldade. Por exemplo, corrida com obstáculo, ali tem a sua dificuldade. Vamos observar nas escolas, cada nível pelo qual nós vamos passando tem as suas dificuldades. Vamos observar cada reencarnação. Cada reencarnação me traz uma dificuldade e às vezes é até acumulativa. E por que isso? Vamos lembrar da faculdade. Na faculdade, quando nós estamos lá buscando fazer o curso ano a ano, acontece de muitas vezes aqueles que são mais preguiçosos ou que têm mais dificuldades em uma determinada lição ou ali, como que eu vou te dizer, disciplina ali do curso. E aí, então, às vezes ele não consegue naquele ano cumpri-la, ter as notas suficientes para cumprir aquela meta. Aí aquela disciplina, ele vai ter de fazer ela de novo o ano que vem, além dos cursos que ele já tem de fazer no ano que vem. Além das disciplinas que vão vir no ano que vem, ele ainda vai ter de fazer aquela, porque ele não deu conta de concluir. O que acontece? Ele pegou uma pendência. E é por isso que muitas reencarnações, às vezes, são muito difíceis para nós. São pendências que nós vamos pegando de encarnações anteriores. Muitos de nós vamos caminhando nessa terra e até entendemos um pouco quais que são as lições. Fazer o bem sem olhar a quem, buscar nessa terra superar as nossas limitações, buscar ter fé, resignação perante as dificuldades, mas ao mesmo tempo não deixa de ter uma rebeldia e também alguns excessos. Excessos esses que praticamos contra o nosso semelhante. É mais ou menos a ideia daquela pessoa que ganha uma certa quantia mensal ali da empresa na qual ele trabalha. Ele deveria buscar gastar menos do que ganha, mas ele não faz isso. Ao invés dele buscar ali no seu mês, gastar só o necessário, ele vem e gasta além. E aí então ele acaba gastando mais e no mês seguinte, o salário que for vir não vai dar direito ali para o que ele já teria de gastar no mês e ele ainda tem dívidas. Porque ao invés de gastar o necessário, ele está gastando além. São os seus excessos. E nós também temos os nossos excessos nas nossas reencarnações. Excessos igual ao prejudicar ao semelhante, ao abusar no supérfluo, ao não valorizar o corpo físico e, consequentemente, abusar da gula, abusar da sensualidade, do sexo e tantas outras coisas na Terra que nós sabemos que prejudicam o corpo físico. Então, de um modo geral, os nossos excessos são quando não valorizamos todos os recursos que nos são dados e os desperdiçamos, tanto em saúde quanto em excessos no meio material, e principalmente quando prejudicamos o nosso semelhante. Parte desses excessos, de prejudicar o semelhante, maledicências, simples fofocas que acreditamos ser simples, prejudicam os nossos semelhantes. Levar vantagem em cima deles, enganar eles, trair eles, ser ingrato para com eles, e aquele limite máximo de excesso, atentar contra a vida deles. Então a maior parte de nós pratica tudo isso. Consequentemente, é por isso que muitas existências nossas são amargas. Porém, o item vem falar de motivos de resignação. Aí que está. Precisamos saber de tudo isso. Precisamos saber primeiro porque tudo acontece. E a partir do momento que sabemos porque tudo acontece, buscar em Deus os motivos de resignação. Os primeiros, já sabemos que a maior parte das nossas dificuldades na Terra advém de nós mesmos. Os segundos, que nós estamos numa escola. Então, as expiações advêm de nós, das nossas faltas. E as provações é o currículo normal pelo qual todos nós temos de passar nessa Terra. Juntando tudo isso, para muitos,
é muito difícil. Por quê? Está juntando ali aquelas disciplinas normais que aquele aluno tem de fazer na faculdade e ainda vem as expiações, pendências. É por isso que muitos que estudam na faculdade dizem assim: meu Deus do céu, como eu sofro aqui nessa faculdade. É muito sofrimento. Tem alunos que dizem isso. Já tem outros que dizem assim: não, eu acho muito bacana. Por quê? Porque eu busco entender, eu busco me esforçar, eu não tenho pendências. Para mim é uma bênção esses estudos. Se eu terminar esse curso, eu vou ter uma profissão depois. A mesma coisa são aqueles que conseguem encontrar no Evangelho os motivos para se resignar. Aí então ele vai entender que tudo à sua volta é uma bênção. Que as dores que Deus nos envia são bênçãos, porque somos os seus eleitos, somos seus filhos, e nós vamos ter a nossa compensação, tal qual aqueles que se esforçam agora, buscam se dedicar agora, para juntar todos os trocados que ele puder. Então ele vai pagando as suas dívidas. Depois de alguns meses, ele vai se sentir aliviado. Nós também, depois de algumas reencarnações, nós vamos nos sentindo mais aliviados, porque vamos entendendo todo o processo evolutivo, vamos aceitando as leis de Deus, vamos passando, vou até adiantar um pouquinho, porque esse item ainda vai vir, vamos passando a bem sofrer, a bem aceitar as dificuldades, consequentemente nos resignando, quer dizer, superando, vencendo-as, vencendo aquelas que devemos vencer a curto prazo. Consequentemente, também vencendo-as a longo prazo. Porque nós temos obstáculos para vencer a curto prazo. Esses do dia a dia, alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade física, alguma dificuldade amorosa, afetiva. Mas nós temos também aquelas que parecem que não terminam nunca. Muitos passam por dificuldades financeiras a vida inteira e parece que não termina nunca. Muitos passam por dificuldades físicas que parece que não termina nunca. Muitos até já nasceram com alguma doença ali que vão ter de conviver com ela. Mas é porque esses obstáculos nós vamos vencer mais à frente e talvez até na existência seguinte. Talvez nessa nós vamos ter de passar dessa maneira mesmo. Mas o que importa é a forma como nós passamos por ela, como que nós a enfrentamos e principalmente como que nós a aceitamos. E foi por isso mesmo que eu separei então, primeiro, uma sugestão, né? Eu fechei aqui, mas eu já acho, é porque eu tenho às vezes dificuldades para lembrar o nome do capítulo. Mas aqui, ó, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Para aqueles que estão em dificuldades de aceitar Deus de verdade, como que é esse negócio que esses têm dificuldade de aceitar Deus de verdade? Porque se nós perguntarmos para qualquer pessoa, pelo menos para aquelas que se dizem acreditar em Deus, mas são desesperadas na vida, são revoltadas na vida, mas se nós chegarmos para ela e dizer assim: você tem fé em Deus? Você acredita em Deus de verdade? Elas vão dizer que sim, mas são desesperadas, são revoltadas. Qualquer coisinha diz assim: por que Deus me enviou essa dificuldade? Por que eu tenho de passar por isso? Por que tem pessoas que estão no bem bom aí e eu estou nessa vida difícil? Isso significa que não tem fé em Deus de verdade. Isso significa que não acredita em Deus de verdade. Porque se acreditasse de verdade, estaria aceitando e ao mesmo tempo superando, independente do nível de dificuldade que essa pessoa esteja passando em sua vida. Então por isso que eu sugiro o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Porque principalmente para essas pessoas que a qualquer coisa em sua vida já reclama, né, ao invés de primeiramente refletir sobre e segundamente enfrentar, superar mesmo, para essas que já caem no desespero a qualquer coisa, elas precisam elevar a sua fé. E então esse capítulo, a fé transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ajudar um pouco, porque lá vem falar do poder da fé.
A fé religiosa, condição da fé inabalável, significa ter a religiosidade em nossas vidas, frequentar as casas religiosas. Se não dá agora por causa da pandemia, então vamos ter em nossas casas o evangelho, fazer o culto no lar, participar desses estudos online. No Facebook está cheio de eventos como esse que várias casas religiosas estão fazendo, colocando lá no YouTube. Basta digitar palestra espírita, palestra evangélica, palestra católica, vão encontrar. Então quem busca a religiosidade não está órfão, vai encontrá-la sim, desde que o queira. Quem não encontra é porque não quer procurar, não quer achar. Então é isso, esse capítulo que eu sugiro. E eu separei para nós do livro Palavras de Vida Eterna, né? Livro riquíssimo, no qual eu não desgrudo dele, porque tem palavras de vida eterna. E é o item 60, terra, bênção divina, que vem casar com esse item. Talvez eu até já o tenha falado antes aqui em algum estudo. Bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, como eu estava dizendo nesse capítulo, motivos de resignação, quem não tem motivos de resignação amaldiçoa o mundo que nos acolhe. Não entende que nele passamos por uma bênção divina, que ele é o regaço materno, que ele é o refúgio do corpo, que nele encontramos o calor do berço, o conforto do lar, privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebemos o pão que nos alimenta e o fio que nós vestimos. No mundo respiramos os heróis de nossos ideais, os santos de nossa fé, os apóstolos de nossa inspiração e as inteligências que nos traçam o roteiro. O Criador nos ofertou por exílio ou prisão, mas também por escola regenerativa e abrigo santo. Não, perdão, vamos voltar lá. O Criador não o ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Mas lembrando que para os rebeldes, sim, o mundo pode funcionar como um exílio, como uma prisão. Então vamos lá. Escola regenerativa e abrigo santo. Qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tina de lágrimas e impeça de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele fala seu Filho unigênito, significa o seu filho mais velho, o seu filho mais conhecedor de suas leis, da lei natural, aquele que já se formou e é mestre, e que aceita neste mundo estar por seus irmãos menores, que é o nosso modelo e guia da humanidade. E que quando nós buscamos entender os seus ensinamentos, estamos também entendendo os ensinamentos de nosso Pai, de nosso Deus. Porque ele vem nos dizer, eu e o Pai somos um só, em pensamento, em ensinamentos, em leis. Seguimos as mesmas leis. E a partir do momento que nós entendemos que não vamos chegar a Deus, senão por Ele. Não tem outro caminho, não tem. E quando a gente compreende, a gente então passa a seguir essa trilha, que é a que eu acredito, a única que realmente nos leva à perfeição. A única que realmente nos fará felizes, mesmo em um mundo de provas e expiações. Quando compreendermos que o bem ele está sim
para o homem, para o ser humano, para a mulher na terra, desde que eles entendam que é no caminho do bem que se encontra a felicidade. E para ter a felicidade, a infelicidade, basta fazer mal a alguém, basta prejudicar alguém. Mas que sejamos felizes, que entendamos as leis de Deus e que busquemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Porque ninguém quer que o mal lhe seja feito. Eu não quero, ninguém quer. Nós queremos que o bem nos seja feito. Se nós queremos que o bem nos seja feito, que o façamos ao outro. Porque Deus vai nos dar na mesma moeda o que estivermos dando ao nosso semelhante. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa bênção de estarmos juntos, de estar fazendo esse estudo e que possamos, com esses ensinamentos, cada dia buscar entender e elevar os nossos motivos de resignação aqui nessa escola magnífica. Um abraço a todos.